Fala galera, quantas decisões você já tomou hoje? Se eu te disser que você já tomou centenas, provavelmente milhares de decisões hoje, não fique surpreso. Afinal de contas, a vida é tomar decisões. Você está tomando decisão a todo momento. É uma coisa meio que inconsciente. Hoje eu quero falar nesse vídeo para você, são as decisões que vão fazer diferença na sua vida, que vão mudar radicalmente sua vida. Por que elas acontecem e como você tem que encarar essas decisões. Então vamos começar falando dessas decisões mais corriqueiras. Como eu falei, toda hora você está decidindo a coisa. E decidir é fazer escolhas. Quando você decide alguma coisa, você está escolhendo. Você decide que hora que você vai tomar café da manhã, portanto, você escolheu fazer uma coisa naquele momento e abriu mão de fazer outra. Com as grandes decisões na vida, é a mesma coisa. Quando você olha esses grandes caras, esses grandes personagens da história, a vida deles é permeada e foi permeada por grandes decisões. Então, por exemplo, a hora que você olha Júlio César. Júlio César foi clássico. Júlio César era um estrategista que se dizia, e se lê e se assiste, que tomava muito bem as grandes decisões. Normalmente as pessoas sempre esperavam alguma coisa diferente de Júlio César. É muito interessante porque as grandes decisões da nossa vida, elas requerem normalmente coragem e trazem consigo um certo risco. Por isso que você tem que saber na hora que você está tomando essas decisões que você vai tomar uma decisão que pode mudar a sua vida. E você tem que dar prioridade para isso. Então hoje eu queria falar um pouquinho para você como, e antes de eu falar o como, eu vou contar uma história pessoal. Eu não acredito muito em sorte, ou quero deixar de ser demagogo, eu não acredito em sorte, eu acho que tudo tem uma razão. E quando eu olho para trás na minha vida, eu sei exatamente quais foram os momentos que mudaram o curso da história da minha vida. Na maioria deles eu estava preparado, talvez não totalmente preparado, mas eu sabia que aquele era o momento. Então ler o momento onde as coisas vão mudar é muito, muito importante. Tá preparado é o seguinte, e é isso que a gente vai falar aqui agora. Quando você é exposto a esse momento, ou quando você intui, intuição é muito, muito importante, porque muitas vezes não dá tempo de você racionalizar, intelectualizar tudo o que está acontecendo. Você tem que contar um pouco com a sua intuição. Então não despreza essa intuição, não despreza a sutileza do que a natureza, do que o mundo está tentando te falar. E a partir desse momento, esteja preparado para isso. E se você achar que, ou tiver dúvida que aquela decisão não é uma decisão muito grande, pelo menos esteja preparado. Porque se ela for grande, você deu o melhor de você. E mais do que isso, você precisa estar preparado, porque lá na frente, quando as coisas acontecerem, você falou, não, eu estava preparado e eu fiz tudo o que eu podia naquele momento. Mas então vamos lá, algumas coisas que podem fazer a diferença na hora que você vai tomar as grandes decisões da sua vida. Primeiro, respira e seja observador. O que eu quero dizer com isso? Sai do campo de ação. Não fica no meio da situação, mas faz de conta que você não é uma pessoa que está envolvido ali. Olha de cima, olha a floresta ao invés de olhar a árvore. A segunda coisa que a gente tenta, muitas vezes a gente não consegue, mas não seja emocional. As pessoas muitas vezes querem que você seja emocional na hora que você tome uma decisão, mas não seja emocional. Se você está com dúvida, e essa dúvida não confunda dúvida com procrastinar, ok? As coisas têm que acontecer no momento que tem que acontecer. Se você está com dúvida, espera. Se você estiver nervoso, espera. Então, ao mesmo tempo que eu falo, a segunda coisa é não deixa o lado emocional influenciar, a terceira coisa é, se você estiver nervoso, espera, dorme. Faz alguma coisa, se acalma, mas não faz nada quando você estiver emocionalmente afetado. A segunda coisa é olhar para trás e olhar para frente. Ou a outra coisa, melhor dizendo. Tá? Então olha para trás na sua vida, veja o que aconteceu, veja o porquê você chegou naquele momento daquela decisão. As coisas têm uma razão.
Causa e efeito. Qual foi a causa que te levou a essa decisão e por que está acontecendo esse momento? E tenta ver o que o futuro vai mudar, como vai ser o futuro no momento que você tomar essa decisão. Então é um pouco olhar para frente e olhar para trás. Quando você está nessa situação, não se preocupe com coisas pequenas. Ou seja, vá às prioridades. Não distraia a sua mente olhando coisas que não fazem sentido nesse momento. As primeiras coisas são as coisas que têm que ser pensadas da primeira vez. Procura ajuda. Essa é a 7ª dica que eu dou. Procura ajuda de quem? Das pessoas experientes, de quem já passou por isso. Muitas vezes, e são inúmeras as vezes, a gente tem um orgulho meio bobo. Não tem orgulho, porque não vai custar nada. Orgulho é uma coisa muito boba. Pede ajuda. Para quem é experiente, para quem passou. Isso não quer dizer que você vai fazer o que a pessoa está te falando, mas se baseie naquela decisão para ir para frente. Faz um mapa mental. Coloca todos os fatores. Pô, esses fatores vão influenciar aqui, aqui, aqui. Tudo que está envolvido nessa decisão. E por fim, mas é muito, muito importante esse por fim, acredita e tenha coragem. Como eu te disse, vou dizer mais. As grandes decisões da sua vida implicam em coragem. Implicam que você vai entrar no mundo, muitas vezes, que você não sabe o que vai acontecer. Então a coragem é fundamental. Porque se você entrar nesse mundo, uma vez que você tomou a decisão, tendo dúvida ou não acreditando naquilo, a tendência das coisas darem errada é muito grande. Então, acredita no que você está fazendo e vai em frente. E se você acreditou e se você gostou desse vídeo, dá o seu like. E se você não tiver inscrito no nosso canal ainda, se inscreve e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Eu sou o Cléo Scarabello, você está no Se Eu Soubesse e logo tem coisa muito legal para você aí. Um abração grande e tchau!